Olá, estamos de volta. Vamos continuar o nosso encontro. Espero que você esteja gostando e a dinâmica da nossa aula também esteja interessante. Não sei se vocês perceberam, a partir de agora eu consigo postar um pouquinho mais do que 15 minutos de aula. Não, mas eu não quero me estender com mais de 20 minutos, porque eu acho que é mais produtivo, até se você quiser baixar pela internet, facilita o baixar. Então eu não vou trabalhar mais do que 20 minutos, porém eu tenho essa margem um pouquinho mais que facilita esse bate-papo aqui. Porém, também quero que você mande seu e-mail, manda, se você está ouvindo esses estudos de um outro lugar, de uma outra cidade, e gostaria de fazer algum contato com a gente, entra no nosso site, lá você vai encontrar o nosso e-mail, vai encontrar informações sobre a gente, outros materiais. Pode mandar para a gente alguma informação, alguma troca, tá? E contribuir de alguma forma, que a gente possa trocar também e haver uma contribuição. Talvez você esteja fazendo essas mesmas coisas que a gente está fazendo aqui aí na sua comunidade. A gente pode trocar essas experiências, isso é super enriquecedor para o nosso crescimento pessoal. Quero começar nesse momento orando, pedindo a Deus que nos dê uma compreensão cada vez maior sobre a nossa realidade do serviço. Senhor, nesse momento eu quero agradecer ao Senhor por tanto que temos sido abençoados, temos sido cuidado, né, pelo Senhor. Eu sou grato a Ti por isto. Quero, nesse momento, te pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas dificuldades, pelas minhas limitações. Quero te pedir perdão porque às vezes eu não faço aquilo que deveria fazer. Quero te pedir perdão, Deus, porque me sinto incapaz muitas vezes. E eu preciso entender que a incapacidade, ela pode ser um controlador para mim do orgulho, dessa altivez, para definitivamente entender que tudo provém de Ti, né? De mim não vai sair nada. Portanto, Senhor, eu preciso ter essa compreensão todos os dias e todos os momentos. Senhor, me ajude naqueles momentos em que eu me perco e fico ligado em tantas outras coisas, mas não me debruço na Tua palavra como deveria me debruçar, estudar e compreender. Me dá essa força, Senhor. Eu sei que o Espírito Santo está aí para nos ajudar e Ele habita na minha vida. E eu peço essa direção. Peço também, Deus, o carinho e a preservação da minha vida. Porque ai de mim se não fosse a Tua misericórdia. E eu suplico que ela me ajude nessa caminhada. Eu sou muito fraco, sou muito falho e eu preciso da tua ajuda nesse sentido. Ajuda o meu irmão também, esse que está me ouvindo, esse que está aí compartilhando comigo, que de alguma forma está interessado em prosseguir nessa caminhada. E que a gente possa se dar força um para o outro, que a gente possa dar força um para o outro e o outro dar força para o outro, a gente criar uma grande corrente daqueles que te seguem, Deus. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nessa? Vamos ver aqui a nossa aula de hoje. Aula 7. Estamos aqui com a aula 7. Vamos avançar na aula 7. Bom, a lista de habilidades de Paulo. Qual é a lista de habilidades de Paulo? Você pode ler o texto, aperta o pause e lê o texto. Eu vou ficar evitando de ler os textos para até a gente não consumir um tempo para... E aí, quando você já está pronto, você pode apertar o pause e ler o texto. Paulo tinha muitas habilidades. Eu recomendo você observar na leitura bíblica, você encontrar essas habilidades, né? Ele tinha habilidade de falar outras línguas, mas
tinha um conhecimento, mas o que me chama muita atenção de Paulo é essa cultura de Jesus, porque ele vai aos lugares, ele vai olhar o que está acontecendo, ele vai olhar as pessoas, ele vai olhar o movimento das pessoas, ele vai querer enxergar o porquê que aquelas pessoas estão fazendo daquele jeito, ele vai querer encontrar uma certa resposta para ele, mas ao mesmo tempo encontrar a oportunidade para falar do Evangelho. Tanto as pessoas de grande conhecimento quanto as pessoas de um conhecimento mais raso, mais superficial, sem fazer nenhuma discriminação, pelo contrário, fazendo sempre uma proposta de inclusão, trazendo sempre um evangelho, uma boa notícia para todas as pessoas, independentemente da sua classe social. Esse olhar de Paulo é o que me fascina, é o que me chama a atenção, porque eu busco esse tipo de característica em mim. Eu procuro me relacionar com as pessoas, e aí vai uma observação, e eu não sei se isso eu não sei se não, né? Eu acredito até que isso tenha. Eu venho de uma família, meu pai é militar, meu pai viajou muito, nós moramos em vários lugares, quer dizer, eu saio de um lugar, eu vou para o outro. Eu tive essa vivência de ter que me adaptar em outros lugares, desde pequeno. E isso sempre eu olho para mim, aí eu estou falando de mim, né? Estou falando do Robson, que se relaciona, que anda nas ruas e que anda nas comunidades. Eu tenho uma facilidade muito grande de me conectar às pessoas de um determinado lugar, de ser influenciado por aquela cultura e buscar, nessa influência, identificar aquilo que não é bom e aquilo que é bom e precisa ser valorizado. Eu tenho um pouco dessa facilidade. E eu atribuo ela à minha realidade familiar, né? A minha realidade, a minha história familiar que construiu isso em mim. Isso tem fatores bons e fatores ruins, né? Fatores bons e ruins. E esses fatores bons e ruins precisam ser colocados, pesados, como valores para uma formatação, para uma configuração do meu jeito de ser. E eu coloco o Cristo em mim nesse jeito de ser. Está posto esse Cristo reinando em mim e ele se utiliza desse jeito de ser. Diferentemente de você, que talvez tenha dificuldade de lidar com o improviso, de lidar com o novo, de lidar com a mudança brusca. Isso é você. E você precisa encontrar nisso o que isso, ou como a sua vida produz para o reino. Porque você tem qualidades, defeitos e características diferentes da minha. Você vai ter uma oportunidade de ter um grupo de pessoas ao seu redor, e aí quando eu falo grupo de pessoas, eu não falo de números, eu não estou preocupado com o número, mas o quanto de pessoas que você tem a oportunidade de estar, e você pode se aproveitar justamente desta oportunidade, porque são características suas que atraem determinado grupo de pessoas, ou você também às vezes é atraído para um grupo de pessoas, e você se permite ser luz. Ser luz ali com autorização do Pai para ser luz e sal. E essas pessoas com quem você tem relacionamento, provavelmente eu não teria, porque as minhas características acabam não atraindo esse tipo de pessoa, ou eu acabo não tendo visão sobre essas pessoas que você tem. E de igual modo o contrário. Eu atraio pessoas, eu me relaciono com determinados grupos de pessoas que você talvez não faria. E assim, se cada um se comprometer com essa realidade, a gente vai enxergar que essas qualificações que foram nos dadas pelo próprio Deus, nos permite influenciar pessoas. E eu preciso observar que essas habilidades, elas não são habilidades somente habilidades de conhecimento, de informações. Eu aprendi isso numa escola bíblica, num instituto bíblico. Não, cara. Isso faz parte, é inerente à sua história de vida, às suas composições. Obviamente, nós vamos ter que, quando Cristo entra, rever alguns conceitos, é óbvio. E o Espírito de Deus vai fazer isso com você, como faz comigo. E utilizar-se disso para comunicar o Evangelho a outras pessoas, comunicar a Boa Nova para outras pessoas. Isso é fantástico. E Paulo me chamou muita atenção nessas questões. Os dons espirituais de Paulo.
É, esse texto de 1 Coríntios 1,17, eu uso muito para enfatizar aquela questão da figura, né? Da figura dos oficiais, só aquele que pode fazer isso. Eu lembro de uma situação que eu vivenciei numa determinada igreja, que eu queria fazer uma pergunta: quantos aqui que já frequentaram outras igrejas que nunca tiveram desejo, depois do momento de ser, querer comer aquele pãozinho, aquele restinho de suco de uva, né? E eu lembro de várias vezes pessoas: não, você não pode comer porque já foi santificado. Não, você não pode comer porque é da ceia. E eu já cansei de ver gente jogar fora aquilo, né? Jogar fora, jogar no lixo. E, e já depois de uma certa idade, participando já como líder de igreja, e aí logo depois como o pastor da igreja, né? Pasmo porque eu vou te falar, eu fui ajudar uma vez uns diáconos a arrumar as bandejas de ceia, e eu ouvi de uma pessoa dizer assim: não, não só nós podemos fazer isso. Nós fomos separados para fazer isso. Eu ouvi aquilo, eu fiquei realmente espantado com aquela informação. Paralelo a isso, eu fiquei também espantado com alguns diáconos de uma determinada igreja que eu fui liderar, e que eu cheguei para eles e chamei a atenção deles no seguinte maneira: vocês estão aqui para servir as pessoas. Então, quando alguém chega na nossa comunidade que às vezes tem dificuldade de se achegar, tem dificuldade de saber o que está acontecendo, tem dificuldade de identificar aonde é uma porta, um banheiro, uma sala, que tem dificuldade de entender o que está acontecendo, e no momento do nosso encontro, às vezes tem alguém com dificuldade até mesmo de ir a um momento de entregar uma oferta, queria que vocês pudessem dar esse apoio. Enfim, aí depois, passado algum tempo, eu notei que aquelas pessoas não estavam mais fazendo aquilo. E eu fui a eles e perguntei: por que vocês não estão mais fazendo isso, dando esse apoio? Porque você não chama a gente para orar. Eu fiquei com aquilo na cabeça também. Gente, o que nós estamos querendo? Né? Qual é o nosso objetivo? Você não foi criado para receber um cargo dentro de uma igreja. Isso não define o seu ministério com Cristo ressurreto. Não é isso que nos define em termos de ministérios. Eu posso estar lá naquele ambiente com aquelas pessoas e desenvolver algumas tarefas. Não há pecado nenhum nisso. A minha questão é quando nós transformamos essas tarefas em definitivamente o meu ministério. E aí, falando dessa questão do pastor, e aí há uma via de mão dupla, muitas vezes as pessoas requerem de você que você visite, que você batize, que você pregue, que você faça isso, que você faça aquilo outro, quando na verdade essa responsabilidade é de todos nós. Não é porque eu fiz um curso de teologia que eu sou mais pastor do que você. Quando na verdade o único princípio que define pastor é amar as ovelhas de Jesus Cristo. E todos aqueles que amam a ovelha de Jesus Cristo, ele vai responder a você da mesma forma que ele respondeu para Pedro: então apacenta as minhas ovelhas. Se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Apacentar as ovelhas não é para quem fez um curso de teologia. Apacentar as ovelhas é para aqueles que amam as ovelhas de Jesus Cristo. E se você chegou nesse lugar de compreensão, e isso é um lugar de maturidade, mas não é o lugar de maturidade, ou o único lugar de maturidade, significa que a gente precisa crescer ainda mais, você está responsabilizado a ser pastor dessas pessoas. A batizar, a ensinar, a discipular, a caminhar com elas, a visitá-las, a ampará-las. E aí Paulo diz assim: pois Cristo não me enviou para batizar. Ele chega nesse texto a dizer que batizou algumas pessoas. Mas o seu objetivo é pregar, é falar das boas novas. Por que só o pastor, esse dito pastor, só ele pode batizar? Por que você, que assumiu um compromisso com Jesus Cristo e respondeu a ele quando ele te perguntou: fulano, tu me amas? Roberto, tu me amas? Elcio, tu me amas? Jetro, tu me amas? Roberto, tu me amas? Flávio, tu me amas? Sandra, tu me amas? Rosane, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Estamos aqui para pregar o Evangelho, as boas novas. E esse texto me chamou muita atenção,
Por quê? Porque o dom, equivocadamente também é entendido por nós como apenas aquilo que está descrito na Bíblia. E aí eu volto para aquela questão do exemplo que eu já dei, né? Se você vê lá o dom do ensino, você pega a pessoa que sabe ensinar. E aí só pode ser o pedagogo, só pode ser a pessoa que fez um curso de educação. Olha, irmão, você pode ser um marceneiro e achar que a sua profissão era só fazer a marcenaria. O dom, o presente que o Espírito vai te dar é: olha para a sua comunidade em volta de você. E aí eu vou dar um exemplo aqui que acabou de surgir na minha cabeça. Cara, eu sou um marceneiro. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou chamar os adolescentes da minha comunidade que estão com dificuldade de profissão e vou dar uma atividade para eles. Vou pegar o meu maquinário que eu uso para o meu sustento e vou dar um jeito deles aprenderem o que eu sei. Gente, esse desejo, esse impulso nada mais é do que o dom do ensino que o Espírito Santo deu para esse cara. Para, a partir dessa habilidade que ele tem, fazer frutificar a vida de outras pessoas. E a partir desse relacionamento ele falar das verdades do reino, das boas novas que entraram na vida dele. Ora bolas, por que a gente não consegue entender isso? Por que o cara que diz assim, eu quero cantar na igreja, meu dom é cantar. Cantar não é dom, irmão. O dom é você facilitar as pessoas com uns instrumentos, com algumas habilidades. E a partir disso, você produzir novas pessoas com uma nova compreensão. Qual é o dom que Deus tem te dado, hein? O que você tem feito com isso? Como que você tem reproduzido isso em outras pessoas? Eu fui numa comunidade também que eu achei muito interessante, em que o líder daquele grupo disse para os músicos, né? Vocês querem tocar aqui no domingo? Não tem problema nenhum não, mas vocês vão ser responsabilizados por discipular a partir do instrumento que você tem a outras pessoas. E ensinar o que você aprendeu a outras pessoas. Eu achei aquilo fabuloso, fabuloso. Para justamente descaracterizar aquela ideia de que tocar bateria é um dom ad eterno. Não, cara, eu toquei bateria. Hoje eu não estou tocando bateria. Tive a oportunidade de ensinar algumas pessoas, cara. E eu sei que algumas pessoas hoje estão tocando porque Deus me deu esse desejo. Eu ensinei algumas coisas a algumas pessoas e eles deslancharam. Você aí que toca, que canta, que faz teatro, quantas pessoas você ensinou a fazer isso? Quantas pessoas no seu bairro você quis fazer? Quantos festivais de música da sua cidade, não das igrejas, da sua cidade você participou? Levando mensagens através da música. Quantos festivais de inverno, de verão, você e o seu grupo que tocam dentro lá do domingo, mas tem essa habilidade, tem criatividade, tem composição, foram para as ruas, levar isso para as ruas, levar isso para os guetos, levar isso para os lugares que não têm acesso. E a partir disso você produzir uma nova concepção de boas novas para essas pessoas. Quantas vezes você levou para as ruas o seu talento que Deus te deu, a sua habilidade? Vamos pensar nisso. As emoções de Paulo, né? Tenho me esforçado sempre para anunciar o Evangelho nos lugares onde não se tem falado. Tenho me esforçado. Como você tem se esforçado? Qual é o esforço que a gente faz? E quando eu falo de esforço, eu falo de trabalho, eu falo de cansaço, eu falo de empenho. E esse empenho tem um preço, esse empenho tem uma custa que não se compara jamais com o que Cristo fez naquela cruz. E aí ele completa lá, o importante é que eu complete a minha missão e germine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a gente está preocupado com o quê?
a gente está preocupado com o horário que a igreja vai se reunir, a gente está preocupado com a cor da parede, a gente está preocupado em construir um prédio, a gente está preocupado em ter um som maravilhoso, a gente está preocupado em criar uma mídia fantástica, um marketing fabuloso, a gente está preocupado com o cargo que a gente está exercendo, às vezes a gente está preocupado com a roupa que o outro está vestindo, a gente está preocupado com um bando de outras coisas, um bando de tarefas eclesiásticas que não refletem definitivamente as boas novas. Qual é o empenho que nós temos que fazer? Até a próxima aula, nosso próximo encontro. Deus te abençoe.